Olá, meus alunos e alunas. Professor Afonso aqui para mais uma aula de matemática. E como prometido, gente, hoje a aula de hoje será somente só correções das atividades, tá? Iremos fazer as correções das atividades faltantes das páginas anteriores, da segunda aula e da terceira aula, certo? Espero que dê tempo aí. Eu vou dar atenção a umas 3 questõezinhas aí que uma aluna, colega de vocês, me mandou porque estava em dúvida e irei, né, dar mais atenção para elas, ok? Então, espero que todos se divirtam e prestem bastante atenção, tá, gente? Para vocês não se enrolarem aí quando for fazer as atividades. Mas não se preocupa, gente, tá? As resoluções elas são bem simples, certo? Então vamos lá para a resolução de questões do segundo grau. Essa é a agenda de vocês, correção das atividades que irão fazer hoje, e vocês irão fazer uma atividadezinha no caderno. Não se preocupe não, pouca coisa, tá, gente? Vocês sabem que eu não costumo muito exagerar quando é atividade no caderno, porque eu sei a sobrecarga que vocês têm, ok? Eu entendo perfeitamente. Mas aí a gente não pode deixar de fazer as atividades, porque é um treinamento, né, gente? E vocês sabem que matemática é treinamento. Quanto mais você treina, mais você aprende. Bom, então esse é o exercício. Você dá pausa aí no vídeo, tá? São apenas essas 3 questõezinhas aí. A primeira questão você vai resolver essa equação utilizando o método de completar quadrado. A segunda você vai utilizar o método da fatoração. E a terceira você vai determinar os valores de k para que 2x ao quadrado mais 4x mais k seja igual a 0. E tenha raízes reais e distintas. Lembrando, gente, ó, o valor de k, né, é um coeficiente. K é um coeficiente. Aqui é o termo independente, tá bom? K ele não está aí como uma variável, ele está como um coeficiente. Então é um número que vocês há de descobrir qual é. Certo? Então, divirta-se nessas 3 questõezinhas. A mais complicada, que vai ser um pouquinho, é a terceira questão. Tá? Os restantes são mais simples, tá, gente? Só a terceira questão aí, que vocês irão ter só um pouquinho mais de trabalho, mas não se preocupe, dá para fazer tranquilamente. Vou dar uma dica para resolver a terceira questão. Método da fatoração, certo? Bom, vamos lá para a primeira questão. Essa questão, pessoal, é da página 102, tá? Questão da página 102. Vou colocar aqui um pouquinho mais próximo. Espera aí que a imagem não fique embaçada para vocês. Certo, gente? Vamos lá. Assinale como X as equações do segundo grau. Pessoal, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é quando uma das variáveis, presta bem atenção, uma das variáveis tem, né, expoente 2 e nenhuma outra variável tenha um expoente 3, porque aí se tivesse expoente 3 seria a equação do terceiro grau. Então aqui você vai procurar as equações, nessas equações, as variáveis que tem expoente 2, né, que está elevado ao quadrado. Professor, e se tivesse elevado ao quadrado e tivesse outra elevado ao cubo? Gente, não seria a equação do segundo grau, seria a equação do terceiro grau. Só é equação do segundo grau quando um expoente de uma variável é elevado ao quadrado. E a outra variável, se tiver, tá? A outra variável ela não pode ter um expoente maior do que 1. Ok, gente? Então, vamos lá. O item A, pessoal, é a equação do segundo grau? Não. O item B, sim. Perceba-se que o y é elevado ao quadrado. E o 3y, ó, não tem nenhum expoente. Então, marca aí o item B. Item C, não. Item D, sim. O w está elevado ao quadrado. O outro W não está, gente, tá? Ele tem expoente 1. Item E, sim. Perceba que o 6P está elevado ao quadrado. Né? E aqui, gente, ó. Professor, eu poderia calcular que esse P meio
e esse P menos 9? Poderia, gente. Poderia porque os dois P, eles têm o mesmo grau, né? Ou seja, grau 1, tá bom? E o item F? Não, o item F é uma equação do terceiro grau, tá? Perceba aí que aí está com expoente 3. Tranquilo? Marcaram? Bom, vamos para a segunda questão. Escreva as equações de segundo grau na forma reduzida. Em seguida, determine o valor dos coeficientes A, B e C em cada um deles. Gente, ó, o que é que você vai fazer? Você vai procurar números que têm a mesma variável e com o mesmo grau, né? Ou seja, com o expoente igual. Nesse caso aqui, ó, você tem um x e você tem esse outro x, né? Então aí você iria somar, ó, x mais x, aqui, ó, 2x. E aqui você tem 3x ao quadrado e aqui menos 2x ao quadrado. Também calcula, porque eles têm a mesma variável e estão no mesmo grau, grau 2. Então ficaria aí somente x ao quadrado, tá? Igual a menos 6, o menos 6 você pode colocar aqui no primeiro membro. Então a equação ficaria x ao quadrado mais 2x mais 6 igual a 0. Aí você iria encontrar os coeficientes A, B e C, certo? Coeficiente A, B e C seria A, 1, B, 2 e C, 6. Certo, gente? Pessoal, ó, vou falar aqui bem mais rápido, né? Vou pular aí, porque aqui são bem simples, gente. São coisas bem simples mesmo, tá? Nesse caso aqui, pessoal, ó. Nesse caso aqui, você tem x menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o item C. Aí você tem que calcular, tá? Aqui você tem que multiplicar, ó, x menos 1 vezes x menos 1. Ele está ao quadrado, você tem que calcular ele, ok? Para ele poder ficar na fórmula reduzida. O item B aqui, ó, gente, ó. Aqui você tem uma propriedade distributiva, ó, x vezes x, x vezes 2, certo? E perceba que você tem outro x aqui no segundo membro. Você traz aqui para o primeiro e calcula com o que sobrar dessa equaçãozinha aqui, ó. Porque vai sobrar aqui 2x, né? Vai ficar x ao quadrado mais 2x. Aí calculando aqui, ó, com menos 2x, fica só x, ó. Tá? Aliás, fica 3x, né? Porque vai ficar positivo. Vai vir para o primeiro membro, vai ficar positivo. Certo, gente? E o item D da mesma forma, ok? Então, peguei o gabarito e corrija no caderno de vocês aí, no livro de vocês. Bom, observe como determinar as raízes de uma equação do segundo grau por meio de tentativa. Aí é continuando na 102, tá, pessoal? Então, como é que você iria resolver essa equação? Aqui, gente, ó, você iria colocar números e tentar resolver. Como são todas as equações do segundo grau, você vai precisar de dois números, tá? Dois números são a solução de cada uma dessas equações. E como é que eu faria, professor? Bom, começaria pelo número 1, né? Começaria pelo número 1. Você ia substituir aqui, ó, por 1, os valores de x por 1 e iria calcular os números, né? Por exemplo, 1 ao quadrado dá 1, menos 7 vezes 1, 7, mais 10. Então iria ficar, ó, 1 menos 7, ficaria menos 6. Menos 6 com mais 10, ficaria 4, né? Então 4 é diferente de 0. Então a raiz não é 1. Aí você vai por 2. 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4. Menos 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Iria ficar menos 14 com mais 10. Então 4 menos 14 ficaria menos 10. Menos 10 com mais 10 dá 0. Então aí você encontrou uma raiz, que é 2. Tá? E aí por diante você iria tentar. Não deu certo com 2, 3, 4 e assim por diante. Utiliza o conjunto dos números naturais. Certo, gente? Bem simples, né? Vamos lá para essa questão 1 que está na página, se eu não me engano, na página 107. Certo? Questão da página 107. Ele diz assim, ó. Em cada item, verifique qual dos valores de x é uma solução da equação. Aí você tem, ó, 2x ao quadrado é igual a 4. Certo?
Nessa questão, gente, você poderia fazer como você fez a questão anterior, substituindo os valores de x para cada um desses valores aqui, ó. Ok? Se o resultado coincidisse, então estava tranquilo, certo? Se qualquer um desses resultados aqui você marca, aí você tem aí os resultados, ó. Primeiro é x igual a 0, o segundo é x igual a menos 5, o terceiro é x igual a menos 1/2 e o quarto é x igual a menos 5/2. Ok, gente? Se tiver dúvida, manda para mim, já avisei, manda para mim que eu dou um jeito aqui para a gente poder entender esse negócio, não pode ficar com dúvida, tá, gente? Segunda questão, calcule o valor da incógnita indicada em cada quadrado. Aí ele está pedindo para você calcular o valor dessa incógnita, né? O primeiro quadrado, o quadrado A, você tem a área 121 metros quadrados. E a lateral desse quadrado é x centímetro. Então, como é que você faz? Pessoal, qual é a fórmula da área do quadrado? Pensa aí, qual é a fórmula da área do quadrado? A área é igual a lado vezes lado, né? Então, se eu multiplicar o x que está aqui na base pelo x que está aqui do lado aqui, eu vou ter esse resultado aqui, não vou? Então, x vezes x é quanto? X ao quadrado, correto? Então, x ao quadrado é igual a 121, que ele está dando o valor da área. Logo, x é igual a raiz de 121. Por que raiz de 121? Porque o expoente 2, quando ele passa para o segundo membro, né, pelo fato de ser uma potência, no segundo membro ele vai ser uma radiciação, vai ser uma raiz. Então, qual é a raiz quadrada de 121? 11, gente, né? Então, aqui no caso aqui, ó, o valor de x aqui é 11. Certo, gente? Esse valor aqui, ó, a área é 81. Os lados é 3y. Qual é o valor, pessoal, de y? Vamos lá fazer a fórmula. Qual é a fórmula da área do quadrado? Lado vezes lado. Já falei antes. Não perca o fio da meada. Então, quando você pega aqui, ó, 3y vezes 3y, você vai ter quanto? 9y ao quadrado, né? 3 vezes 3, 9. Y vezes y ao quadrado. Certo, gente? Aqui você isola o y e coloca o 9 aqui, ó, debaixo do 81 para fazer a divisão. 81 dividido por 9 é quanto, gente? 81 dividido por 9 é 9. Então, y ao quadrado é igual a 9. Esse expoente aqui, 2, ele vai para o segundo membro, ele se forma uma raiz. Falei antes, gente. Né? Então, isolando aqui, ó, o y é igual a raiz de 9. Quanto é que é a raiz de 9? 3. Logo, pessoal, o valor de y vai ser 3. Ok? Olha aí o item C, gente. Ó, a área é 196 metros quadrados. E a base, pessoal, é 2e. Né? Então, aí você multiplica, ó, 2e vezes 2e, 4z ao quadrado, igual a 196. Logo, isolando, né? 196 dividido por 4, você tem 49. Então, z ao quadrado é igual a 49. Logo, z é igual a raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Então, o valor de z é 7. Olha a última aí, gente, ó. Você tem aí, ó, a área 144 metros quadrados e a base você tem 4W, certo? Então, você vai multiplicar, ó, 4W vezes 4W, você tem 16W ao quadrado, que é igual a 144. 144 dividido por 16, ó, 144 dividido por 16 é 9. Então, W ao quadrado é igual a 9. Logo, W é igual a raiz de 9. Quanto é que é a raiz de 9? 3. Logo, W é igual a 3. Certo, gente? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Quando uma equação apresenta outras letras, além da incógnita, e essas letras compõem os coeficientes, ela é chamada equação literal. Observe as equações ao lado. Nesse caso aí, gente, você tem alguns exemplos de equações literal, né? Onde os números eles estão sendo representados por letra. Pessoal, por favor, não confundam.
equação literal, tá? Quando as letras elas vêm para substituir os números, ela não é a mesma coisa que as variáveis. Então não confundam, tá, gente? Aí ele deu exemplo, ó, nessas equações a incógnita está sendo representada pela letra x, né? Então a variável é a letra x, pessoal. Aí ele diz assim, ó, quais são os coeficientes a, b e c na equação 2 e na equação 3? Equação 2 e equação 3. Na equação 2, pessoal, o coeficiente a é o m, aqui ó. Quem é o coeficiente a? É aquele número que está com a incógnita de grau 2, tá? Então, no caso, o coeficiente a é o m. O coeficiente b é igual a 3 menos m, ó. Perceba que aqui é um número, tá, pessoal? 3 menos m. E o coeficiente c é só o m, né? Que é o termo independente. Na equação 3, você tem aí, ó. O coeficiente a é igual a p ao quadrado menos 4, ó. O p ao quadrado, no caso, ele não é uma variável. Ele diz que a variável aqui é a letra x. Então, aqui é um número, tá? P ao quadrado menos 4, que é o número a, coeficiente a. O b é menos 5k. Aliás, o b é p, né? Menos p. Aqui, ó, que está acompanhado do x. E o c, pessoal? E o c? Professor, não tem um c. Tem, gente. O c é zero. Quando o termo independente não aparece, significa dizer que ele é zero. Ok, gente? Para que a equação 3 não seja do segundo grau, qual deve ser o valor de p? Justifique sua resposta. Nesse caso aí, gente, ó, ele tem que ser igual a menos 2 ou 2. Por quê? Porque assim, ó, para essa equação 3 não ser do segundo grau, o coeficiente a tem que ser igual a zero, tá? Então, para que isso daqui, ó, seja igual a zero, que é, cadê? Aqui, ó. Para que isso daqui seja igual a zero, tá? O P, ele tem que ser 2 ou igual a menos 2, né? Porque assim, ó, se o P for igual a 2, o que que acontece? 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Ou se o P for igual a menos 2, como é que ficaria? Menos 2 ao quadrado, menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4. Então ficaria 4 positivo da mesma forma. 4 menos 4, 0. Tá? Então, portanto, P igual a 2 e P igual a menos 2 satisfaz a condição imposta, tá, gente? Determine as raízes reais das equações quando houver. Ok? Então aí, ó, você vai calcular o valor das raízes reais dessas equações. Como aqui, gente, ó, no item A tem apenas uma variável, você coloca aqui, ó, o 16 por segundo membro, certo? Iria ficar 64. Raiz quadrada de 64 é 8 e menos 8. O B, gente, ó. O B, nesse caso aqui, ó, você iria simplificar, dividir por 3, certo? Como você tem o termo independente igual a zero, você só vai encontrar uma raiz, tá? Então iria ficar o quê? A equação iria ficar, ó, x ao quadrado, porque 6 dividido por 6 é 1, e 6 dividido por 18 é 3, certo? Então iria ficar x ao quadrado menos 3x igual a zero. Uma raiz é zero, tá? Uma raiz é zero. Então o que é que você ia fazer aqui, ó? Você ia colocar isso em evidência, ó. Como é que eu colocaria em evidência, professor? Bom, você iria fazer aqui, ó, colocar um x por lá de fora, abrir parênteses e colocar x menos 3. X menos 3. Então iria ficar, ó, x vezes, abre parênteses, x menos 3 igual a zero. Isso é colocar em evidência, tá, gente? Aí você calcularia normalmente, certo? Calcularia normalmente. Aí a outra equação iria ser 3. A outra raiz iria ser 3. Certo, gente? No C, a raiz é 0 e 5 ao quadrado, e 5 meio. E no D, a raiz a equação não tem raízes reais, tá? Porque aqui no caso, o resultado deu menos 5.
tá? E aí ele não vai ser um número real. Ok, gente? Quinta questão. Cada linha do quadro apresenta os coeficientes de uma equação do segundo grau. Complete o quadrado com as raízes da equação, certo? Nesse caso aqui, pessoal, o que é que você iria fazer? Você iria montar a equação e calcular o valor de suas raízes, tá? Aí nesse caso aí você poderia utilizar a fórmula de Bhaskara ou simplesmente a fatoração. A gente aprendeu isso também muito no ano passado, né? Então, pessoal, ó, a primeira equação ficaria como? Ficaria 6x ao quadrado. Como o coeficiente b é 0, você não coloca aqui, menos 54 igual a 0. Calculando as raízes, iria ser menos 3 e 3, certo? Então aí, ó, dá um pause no vídeo, analisa, pega aí o gabarito e tenta fazer sozinho aí, caso você não conseguiu. Certo, gente? Até conseguir. Vamos pular, gente, porque tem muita coisa e o vídeo já está acabando. Escreva as equações de segundo grau correspondentes à fala de cada pessoa. 7 vezes o quadrado de um número é igual a 0, né? Então, 7 vezes o quadrado de um número é igual a 0. Aqui não tem segredo nenhum. Treinamos isso muito ano passado, né? Então, da mesma forma, né? Dá pausa aí no vídeo, analisa aí e compara com o seu e faz a correção. Pessoal, eu tô pulando assim porque eu quero focar nas questões que eu falei para vocês e senão não vai dar tempo, né? Que as questões elas são um pouquinho grandes, certo? Sabendo que o bloco possui volumes iguais, determine o volume de cada um deles. Gente, o que é que a gente faz para calcular o volume? Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura, né? Então, como é que você vai calcular aqui o volume, pessoal? Sabendo que os blocos possuem volumes iguais, determine o volume de cada um deles. Você tem os resultados aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse é igual a esse vezes esse vezes esse, tá? Um é igual a outro, aí você faz o cálculo, certo, gente? Você tem que chegar nesse resultado aqui, ó, 48. Vamos lá para a oitava. Observe a planificação de uma caixa com formato de paralelepípedo. Sabendo que a área total dessa planificação é de 250 menos 12x. Determine as dimensões e o volume da caixa, né? Gente, ó, o que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai calcular a área de cada um desses quadradinhos aqui, ó. Desses retângulos, desculpa. Depois, pessoal, que você fazer isso, você vai fazer a soma. Certo? Você vai fazer a soma. Só que essa soma você vai igualar a esse valor aqui, ó. Certo? Por exemplo, como é que eu vou calcular esse daqui? Para calcular esse eu tenho que descobrir esse, né? Como é que eu vou descobrir esse aí? Pois bem, gente, nessa questão o resultado tem que dar, né? 10 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, volume 150 centímetros ao cubo. Tá, gente? Tenta fazer, né? Tenta comparar aí. Se não conseguir, manda pra mim que a gente tenta resolver depois. Ok? Eu tô pulando assim, gente, porque não vem ao caso eu focar muito uma questão se eu não sei se vocês fizeram ou não. Tá? Porque eu recebi poucas atividades e poucas dúvidas. Tá? Por isso que eu quero que vocês façam, né, pra gente poder treinar mais aqui. O vídeo já tá acabando, gente. Mais uma vez, né? Aí calcular o perímetro, vocês sabem o que é o perímetro, né? Soma de todos os lados, certo? Vai somando aí. Até descobrir o valor, né, da incógnita, tá certo? Aí você vai ter que isolar depois aí. Soma tudo, iguala depois tudo a zero, tá? Aí você vai conseguir encontrar o valor da incógnita. Aliás, ele está dando o valor do perímetro, né? Soma todos os lados igual a esse valor. Soma de todos os lados igual a esse outro. E no C, soma de todos os lados igual a esse valor aqui. Décima. Escreva uma equação do tipo ax ao quadrado mais c, né? No caso aí o coeficiente b é 0. E outra do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, que tenha
raiz 3 como uma de suas, que tenha raiz quadrada de 3 como uma de suas raízes, né? Então aqui são algumas sugestões de resposta, certo, pessoal? Dá um pause aí no vídeo e tenta aí responder, tenta fazer. 11ª e 12ª, né? Continua a 12ª, 13ª. Essa atividade, pessoal, é da página 115, tá? Página 115, em cada equação transforma o primeiro membro de um trinômio quadrado perfeito, fatório, e em seguida determina as raízes da equação. Ok, gente? Só tenho 4 minutinhos aqui, vou falar bem rápido aqui então, ó. Bom, essa é a questão, pessoal, ó. Um campeonato de rugby, é a terceira questão, tá, gente? Um campeonato de rugby será disputado em um turno e retorno, ou seja, cada equipe jogará 2 vezes contra cada uma dos outros participantes do campeonato. Chamando de presta atenção, ó, chamando de a quantidade de equipe escrita, né? E de P a quantidade de partidas realizadas em todo o campeonato. Então, são as equipes escritas e P são as partidas realizadas no campeonato. A fórmula que expressa a quantidade de partidas em relação à quantidade de equipes tá? Essa daqui, pessoal, é a fórmula que a gente vai utilizar. Partida é igual a equipes ao quadrado menos equipe. Qual será a quantidade de partidas realizadas se 10 equipes se inscreverem para o campeonato? Bom, se 10 equipes se inscreveram, ó, você vai colocar aqui, ó, o 10 no lugar do Então ia ser o quê? 10 ao quadrado, que dá 100, menos 10. 100 menos 10 dá 90. Então seria 90 partidas. Vamos aqui para o item B, gente, ó. É o item B que a colega de vocês ficou em dúvida. Vamos tirar a dúvida dela. Quantas equipes devem se inscrever para que sejam realizadas 210 partidas? Você vai montar a fórmula P igual a E ao quadrado menos E. E esse 210 você vai substituir aqui, ó, no lugar do P. Certo? Então como é que iria ficar, gente, ó? Iria ficar, ó, 210 igual a E ao quadrado menos E. Então E ao quadrado menos E é igual a 210. Menos 210 é igual a 0. Ficou uma equação do segundo grau. Então como é que você faz? Resolve aqui pela discriminante delta, depois pela fórmula de Bhaskara, gente, ó. Certo? O resultado da primeira vai ser 15. Se der valor negativo, como esse caso aqui, ó, você dispensa. Porque não tem menos 14 partidas, né? Não tem como isso. As partidas, elas são progressivas, tá? Quanto mais partidas tem, mais vai aumentando. A outra do mesmo jeito, gente, ó. 462 partidas. Substitui aqui, ó. Forma a equação do segundo grau. Calcula. O valor de A, quanto é o valor de A? É igual a 1. O valor de A é igual a 1. B, também. C, é igual a menos 462. Calcula a discriminante delta. Depois utiliza a fórmula de Bhaskara, né? Também vai dar número negativo. Você dispensa, só utiliza o número positivo. E o ponto 3 igualmente, tá, gente? Então não tem segredo. Bem tranquila essa questão, não tem segredo. Aqui só a quarta questão, as raízes x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, expressa as medidas dos lados de um retângulo em centímetros. Calcule a área e o perímetro desse retângulo, né? Então, pessoal, ó, cada uma desse termo, cada um desses termos, ele vai ser um lado de um triângulo. Aliás, a medida de um lado de um retângulo, tá? Então você vai calcular o perímetro desse retângulo. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que encontrar as raízes. Encontrando as raízes, aí você vai conseguir fazer o cálculo. Vamos lá para o próximo. Essa é a outra questão, pessoal, também bem simples. Como é que você vai fazer? Você vai encontrar as áreas e vai somar, vai dar uma equação do segundo grau, aí você resolve utilizando a discriminante delta
A formulazinha de Bhaskara, tá, gente? Por exemplo, ó, aqui no primeiro, ó, como é que eu vou encontrar essa área? Lado vezes lado do quadrado. 3x mais 1 vezes 3x mais 1, certo? O resultado vai dar, deixa eu fiz o cálculo aqui, o resultado deu 3x mais 1 vezes 3x mais 1 dá 9x ao quadrado mais 6x mais 1. Tá? Você coloca aqui, aí vai encontrar o outro. Qual é a área desse outro quadrado? 3 vezes 3, 9. 9 centímetros ao quadrado. E aqui vai encontrar esse outro aqui, ó. Esse daqui, pessoal, é igual a esse daqui, ó. São do mesmo tamanho. Então, basta encontrar um, já serve para o outro, né? Então, quanto é que é daqui para cá? 3x mais 1. Quanto é que é daqui para cá? É 3. Então, 3x mais 1 vezes 3. 3x mais 1 vezes 3 dá 9x mais 3. Então, a área desse retângulo é 9x mais 3, desse outro 9x mais 3. Aí você soma tudo, ó. 9x mais 3, mais 9x mais 3, mais 9, mais 9x ao quadrado, mais 6x mais 1. Igual, tudo isso igual a 169. Aí vai dar o resultado aqui, ó. 9x ao quadrado, mais 24x, mais... acho que é 16, gente. Deixa eu só confirmar. Mais 16 igual a 169. E vai reduzindo a equação. Coloca aqui no primeiro membro, né, e calcula. Pessoal, o vídeo está acabando, certo? Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido, né? E aí na próxima aula a gente continua com algumas outras questões. Vou abordar de novo outras questões, vou trazer aqui, tá? E vamos estudar também as raízes da equação do segundo grau, tá bom? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.